Oi, preciosa, tudo bom com você? Hoje eu vou compartilhar o checklist que vai te alertar nos pontos que prejudicam o seu processo de emagrecimento e vai te mostrar os pontos que te ajudam a ter uma vida mais saudável, para que você possa ter uma vida com emagrecimento saudável. Eu sou Nilma Vinhal, sou nutricionista especialista em emagrecimento saudável, rápido e eficaz. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender 7 pontos que vai ajudar você a ter uma vida saudável. É um checklist de uma vida saudável, ainda que você tenha mais de 30 anos. Eu vou te ensinar nesse checklist o que é o bom, né, de uma boa alimentação, o que é preciso para deixar maus hábitos, né, alguns hábitos ruins que você possa deixar aí para trás, e você vai intensificar os bons hábitos e fazer com que venha derreter a barriga a gordura da sua barriga aí, né, eliminar peso e ter uma vida saudável. Porque não é só eliminar peso, não é só derreter a gordura da barriga. É você fazer isso de maneira saudável. Eu falo que emagrecer é consequências de bons comportamentos e adquirir novos hábitos. Talvez você já esteja dizendo aí, Nutri, mas eu já tenho mais de 30 anos e para mim é muito difícil. Pode ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. É possível você emagrecer, ainda que você tenha 30, 40, 60 anos, né? Assim como eu, é possível sim emagrecer e ter uma vida saudável, ter muita energia. Eu falo que a consequência dessa energia que eu sinto já com mais de 60 anos, aonde eu acordo todo dia motivada a vir aqui para a clínica, a trabalhar, atender minhas pacientes, a estar fazendo atendimento online, a estar fazendo as minhas aulas, né, as minhas lives, contribuindo aí, compartilhando com você conteúdo para te ajudar a ter uma vida saudável. Isso tudo é o reflexo de uma boa alimentação. Quando nós ingerimos os alimentos certos, né, os alimentos que têm os nutrientes, as vitaminas que o nosso corpo, os nossos órgãos necessitam para funcionar de uma maneira correta, então você fica bem mais disposta, a sua pele é outra, você olha no espelho e gosta do que vê, e essa energia, isso não tem preço. E tomar muita água, deixa a Nutri dar uma paradinha aqui para tomar água. Então, vamos aprender, né, esse checklist, quais são esses 7 pontos desse checklist que vai ajudar você a ter uma vida mais saudável, ainda que você já completou mais de 30 anos. E eu vou estar te ensinando, fica comigo até o final dessa aula e vamos entender, essa lista é uma lista de pequenas dicas, né, algumas sugestões, mas no entanto essas sugestões vão fazer toda a diferença na sua vida. Existe um conteúdo vasto e esse conteúdo você vai aprender aqui hoje, que é apenas nesses 7 pontos. Ele vai ajudar você a ter uma boa alimentação e, consequentemente, uma boa saúde. Porque se nós estamos acima do peso, se nós estamos obesa, é porque as nossas células estão inflamadas e nós estamos doentes. Algumas pessoas, assim, quando eu comecei a falar, né, de obesidade, falavam que... Hoje até que não falam mais, eu acredito que as pessoas estão mais instruídas, mas em 2017, quando eu já comecei a falar de emagrecimento, falar de obesidade, as pessoas falavam, né, gostavam de colocar nos comentários que eu tinha preconceito com pessoas gordas. Eu não tenho preconceito com pessoas gordas. Eu quero ajudar as pessoas que estão obesas, eu quero ajudar as pessoas que estão acima do peso, porque se você está acima do peso, ou se você já se encontra obesa, é porque você está doente. E eu quero contribuir com a sua saúde. Então, emagrecer é uma consequência de bons hábitos alimentares, de bons comportamentos. Então, quando você tem essa consciência, que você tem essa noção, se você está com as suas células inflamadas, se você está obesa, você está doente. Você não precisa esperar ter uma diabetes, não precisa esperar ter uma hipertensão, você não precisa esperar estar com seus rins funcionando mal, o seu fígado coberto aí de gordura, né, até com a cirrose hepática aí. Não, você não precisa esperar isso acontecer. Se você está acima do peso, já é um sinal para você ficar alerta. Veja como é que está a sua circunferência abdominal. Se já passou de estar com 88 ou já até mais do que isso, é motivo de alerta, de você precisar de ajuda, de pedir socorro. Estamos falando de saúde, de vida. E não adianta ter uma vida longeva se for para ficar doente. E quando a gente fala em saúde, não adianta a Nutri estar
pisando em ovos para falar com você direitinho. Não, é da sua vida e da sua saúde que nós estamos falando. Então, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter saúde, você precisa começar a cuidar. E ninguém vai fazer isso por você. Preciosa, a vida é sua, o corpo é seu. Mas a sua família precisa de você, os teus filhos precisam de você. Às vezes, quando a gente comenta, né, com a pessoa está acima do peso, e às vezes vai tentar ajudar, ou quando é pessoas da família, né, o que eles falam? Ah, o corpo é meu, a vida é minha. Não é bem assim. E esse corpo, ele é do Senhor. Deus te entregou ele para você cuidar. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus entregou ele a nós para que nós pudéssemos cuidar dele e cuidar bem. Como é que você vai cuidar desse corpo? É nutrindo ele. É dando para ele as vitaminas e os minerais que ele precisa para funcionar direitinho. Às vezes você está doente e você pede, ah, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê saúde. O que você tem feito, preciosa, para contribuir com a sua saúde? Qual tem sido a sua alimentação? Tem trocado comida por produtos alimentícios? Tem trocado um jantar, um bom prato de legumes, né? Um prato de sopa no jantar por um lanchinho? Isso não vai te dar resultado, isso não vai te trazer saúde. E você só vai aumentar o peso cada dia mais. Então, começa a ter consciência. Quando a Bíblia diz que o meu povo, né, perece por falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento, tá tudo bem. Mas agora, se você não tinha, você já passou a ter. Porque a Nutri está te orientando. E se você quiser mais dicas, entende estratégia, continua me seguindo. Se você ainda não me segue, começa a me seguir. Se você está vendo esse vídeo, entende? É pelo YouTube, acessa o sininho. Quando eu postar um vídeo novo, você vai receber. Compartilha, marca uma amiga que precisa saber desses 7 pontos do checklist para ela fazer o checklist dela. Então vamos ter uma vida saudável. A nossa família precisa de nós e não precisa de nós doentes, precisa de nós com saúde, precisa de você, os seus filhos precisam de você com saúde, o seu esposo precisa de você com disposição até para namorar. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir, você não vai se sentir bem, você não vai nem acender a luz na hora de fazer amor com o teu marido, com o seu companheiro. Então você precisa estar bem com você. Quando nós estamos bem com o nosso corpo, que você levanta de manhã, você olha no espelho e você gosta do que você vê, todo o seu dia está ganho. Eu falo que autoestima é saúde. Quando você não está bem com você, o que acontece? Você se sente deprimida, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, aí você começa a comer mais e mais. Então, começa a buscar, a ter uma nova consciência de uma alimentação saudável, de você precisa disso para emagrecer. Não é fazer dieta, é mudar, ter algumas mudanças de comportamento, porque quando a gente fala em dieta, na verdade dieta é o que nós ingerimos durante 24 horas, né? É os alimentos que nós ingerimos. Essa dieta, ela pode ser calórica, não calórica. Então a pessoa que está no hospital, ela tem a dieta dela, integral, parental, entende? Ela tem a dieta, pode ser uma dieta low carb, não, eu estou falando de você comer bem. Então, mas no nosso entendimento, né, na nossa cultura, dieta, quando se fala em dieta, já liga uma luz aí. E eu quero que coloque no comentário, quando você ouve a palavra dieta, ou que você tem que fazer dieta, qual o primeiro pensamento que vem na sua mente? Você vai deixar de comer o que gosta? Você vai passar fome? Não é esse o pensamento que nós temos? Mas não é esse o significado da palavra dieta. Então comece a entender dessa maneira que isso já vai ficar com menos dor para você. Quando você ouvir essa palavra de dieta. A Nutri uma hora toma água, outra hora toma chá. Isso faz parte da minha rotina, eu acho que é por isso que eu tenho tanta disposição. Então vamos aprender, né, esses pequenos pontos, essa lista de pequenas dicas e sugestões que vai fazer com que você vai emagrecer e emagrecer com saúde. E eu vou te apresentar aqui nesse checklist alguma dessas sugestões que eu quero que você tome essa decisão, que você comece a mudar realmente na sua vida. E essas sugestões eu estou entregando nas suas mãos hoje. E você pode aplicar
E a partir do momento que você começar a aplicar, você vai ter mudanças. E essas mudanças vão trazer benefícios para você. E o resultado desses benefícios é você ter um corpo saudável. Um corpo que você sempre desejou. Agora, não é só você ouvir ou você colocar em prática 1 ou 2 dias. Não, você precisa realmente praticar. Do mesmo jeito que você está praticando maus hábitos a vida toda, e isso fez com que você se encontre doente, talvez aí até já diabética, né? Já está diabetes, está com colesterol alto, está indisposta, está desanimada. Vamos mudar esse quadro precioso, é possível. E eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ajudar. Coloca nos comentários aí qual a sua necessidade, do que você está precisando. O que você gostaria de aprender. Que eu vou trazer o conteúdo, entende? Conforme a sua necessidade. Então vamos lá. É uma decisão que você deve tomar diária. Porque a sua escolha, né? Os seus alimentos, você come todos os dias, não é? Então é uma decisão diária escolher como você vai alimentar o seu corpo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. E você pode até pensar que é bobagem. Mas os efeitos colaterais das suas escolhas nem sempre são imediatos. Mas uma hora você vai pagar a conta. Então procura fazer boas escolhas para que essa conta venha a ser uma conta boa, um crédito bom que você venha receber. Então vamos aprender aí, né, como você vai melhorar o seu dia a dia com esse checklist, com esses 7 pontos para criar um checklist aí saudável, ainda que você tenha mais de 30 anos. E cada um desses itens que eu vou trazer aqui para você, ele deve fazer com que você venha evitar alimentos, você venha eliminar a gordura, né, que tanto tem te incomodado aí. Essas dicas que eu vou trazer aqui para você, ela vai te ajudar a eliminar a gordura do seu corpo, e principalmente, como eu disse, né, essa gordura abdominal aí, principalmente a gordura visceral que você não vê, e essa deve ser a que mais preocupa. Por isso que eu peço sempre, vê como é que está a sua circunferência, porque se já deu 88, é caso de alerta. Procura ajuda. Então vamos eliminar aí, vamos eliminar da sua rotina qual a primeira coisa que você vai tirar do checklist. Que você vai fazer o seu checklist aí, que você vai eliminar. E eu vou falar o nome desse produto, desse alimento, e vou dizer o porquê que você deve tirar ele da sua vida. Ou pelo menos ir eliminando, né, um pouquinho a cada dia até que você venha tirar. Então o primeiro desses alimentos aí, né, o primeiro item do checklist que você deve evitar aí são os açúcares. Os açúcares, né? Os açúcares que você deve tirar, os carboidratos refinados, os açúcares que contém nos bolos, nos pães, nas bolachas, nos sucos industrializados e nos refrigerantes. Então, existem 2 tipos de açúcar, né? Os açúcares naturais e os que já tá ali, você adiciona no seu suco, e os açúcares adicionados, que principalmente nos produtos, eles já vêm nos produtos. Talvez você esteja perguntando, como assim? Deixa eu te explicar melhor. Primeiro, eu tenho que separar entre os açúcares naturais daqueles adicionados. Aqueles que você coloca, ou aqueles que já vêm com o produto alimentício, como os refrigerantes, os biscoitos, as tortas, até os biscoitos de água e sal, né? Eles contêm açúcar. Pode ler lá no rótulo que você vai ver. O biscoito é salgado, o biscoito é integral, é saudável. Ele contém açúcar. Então, você deve ir eliminando. E quais são os malefícios que os açúcares, né, podem trazer para a nossa saúde? Os açúcares são os naturais, né, que estão nos alimentos in natura. Esse, você deve usufruir deles, que é os que tem nas frutas. Por exemplo, quando você come 3 frutas, ela contém apenas 1 grama de açúcar. 3 uvas, perdão. Em 3 uvas, ela já contém 1 grama de açúcar. Agora imagine aí se você come um cacho de uvas. Quantas gramas de açúcar não vem que você vai estar ingerindo? Mas existem também outras frutas, né, que contêm açúcar. Na verdade, todas as frutas. Mas o importante é que quando você ingere o açúcar que vem na fruta, ela contém também o quê? Nutrientes, vitaminas
que o seu corpo necessita, os minerais que as frutas oferecem, né, que o nosso corpo necessita. Então, além dos minerais, das vitaminas aí, elas também fornecem as fibras, que além de contribuir, ainda vai satisfazer, né, te dando aí mais saciedade, para que você vai ficar mais horas sem sentir vontade de comer. E fazer com que o açúcar das frutas, eles são absorvidos mais lentamente por causa das fibras. Por isso, em vez de você tomar um suco de fruta, é mais interessante que você come a fruta, porque contém fibras. Já os açúcares adicionados são calorias vazias, sem nutrição, do que o contrário das frutas vai trazer problemas para a sua saúde. E eu vou deixar aqui alguns desses açúcares, por exemplo, o benefício de quando você come, benefício quando você para de comer o açúcar. Quais são os benefícios que vai trazer para o seu corpo? Quais os benefícios pode trazer para a sua pele quando você ingere menos açúcar? Olha só, principalmente você que já passou aí dos 30, que igual eu que já passei dos 60, eu fico preocupada, né, com as rugas, com a pele que começa já tudo a despencar. Então a gente tem que diminuir o açúcar. E se você faz isso com 30 anos, ou antes até dos 30, se você está me assistindo aqui com menos de 30 anos, então você vai ficar com esse aspecto, né, de rugas, vai demorar muito mais a acontecer. O açúcar ele vai aumentar o quê? A oleosidade da pele e também fazer com que a sudorese, né, aquela pessoa que sua muito, isso também é em função de estar ingerindo vários gramas de açúcar, ela aumenta a oleosidade e pode levar à formação de quê? Das espinhas, né, as acnes, a dermatite seborreica e alguns casos como descamação de rosto. Tudo isso com relação à pele, o açúcar. E não é só isso, remover o açúcar é uma das estratégias mais eficazes para que você possa reduzir o envelhecimento. Então o açúcar ele torna o colágeno mais rígido e vai fazer com, em vez de você ingerir menos açúcar, vai fazer com que a sua pele vai ficar menos flexível, porque quanto mais açúcar você ingere, mais a pele fica flexível. Além de que vai desidratar e você tá com uma aparência opaca, né? É como se fosse uma pele sem vida, uma pele desidratada, com aparência cansada e ainda um inchaço e olheiras. Então, viu quantos benefícios você vai ter só na pele se você tirar o açúcar ou vai eliminando aos poucos, trocando, né, o açúcar por fruta. Se você vai fazer um smoothie aí, você coloca a sua fruta, deixa só o açúcar da fruta. Então começa a fazer essa mudança para que você venha ter uma pele mais jovem e toma bastante água. Então você vai ter uma pele aí saudável, uma pele aí cheia de vida, então hidratada. Então primeira coisa aí, já risca aí o checklist, o açúcar. E por que também eu devo tirar o açúcar? O açúcar também ele faz muito malefício para o seu fígado. Dietas ricas em açúcar pode aumentar o risco de desenvolver doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, porque a doença hepática não é só o álcool, pela gordura também, e o açúcar traz esse acúmulo de gordura no seu fígado. Então começa a mudar aí, tirar o açúcar. Olha, 1 litro de refrigerante, pessoas que tomam, né? Tem pessoas que tomam aí 1 litro de refrigerante por dia, em 6 meses ele vai aumentar gradativamente o aumento de gordura no seu fígado, gordura visceral. E são essas gorduras, né, que estão lá nos seus órgãos, que vai aumentar o seu nível dos triglicéridos, e vai fazer com que o seu sangue, entende? Venha estar aí levando gordura, né, para suas... não vai estar nem conseguindo circular, porque as suas veias começam a ficar cheias de gorduras. O açúcar, ele faz com que ele te dá energia, mas quantidade pouquíssima. Se você consumir muito, vai fazer o quê? Vai transformar em gordura. E a pior gordura é essa lá dos seus órgãos. Então, cuidado com refrigerante, ainda que seja diet, light,
some disso, isso gera obesidade. Açúcar é um mal, traz envelhecimento. Então, tira o açúcar da sua vida. Ah, Nutri, eu não dou conta de tirar o açúcar. Vai tirando aos poucos, vai reduzindo aos pouquinhos, tira um pouquinho a cada dia. E isso vai fazer com que vai melhorar o seu fígado, porque ele já está com resistência insulínica. E se você consome muito açúcar, ou toma refrigerante, ou come muito produtos industrializados, porque o açúcar ele está nos produtos industrializados. Então começa a cortar o açúcar. Se você corta o açúcar, você vai ter menos inflamação. Vai fazer com que vai estar funcionando os seus órgãos, vai estar funcionando de uma maneira mais eficaz. Então cuidado, acima de 2 gramas de açúcar por dia, você já pode estar correndo aí risco de derrames, né? Então muito cuidado com o excesso de açúcar, começa a diminuir. O açúcar também, ele é um alimento muito gostoso e ele é viciante. Mas nós devemos evitar os açúcar. Ele traz muitas doenças crônicas, como alergia alimentares, dores de cabeça. Existe muita ligação de doenças inflamatórias com o açúcar, porque inflamação, né? Obesidade é inflamação, é células inflamadas, e o açúcar ele traz essa inflamação. Então, uma vez que você reduz o açúcar, ele vai fazer o quê? Uma diminuição dos níveis de inflamação do seu corpo, incluindo a proteína C, né, reativa, e a ferritina, além de diminuir aí as dores do seu corpo, porque um corpo inflamado é um corpo doído, é um corpo cansado. Então, olha, você sabia que o açúcar trazia tanto esses malefícios para a sua saúde? Então, a própria obesidade, que é uma das principais causas dela, é o açúcar. Então, começa a diminuir o açúcar, não é só a gordura. Aí, às vezes, você pode dizer, mas eu não como açúcar. Então, você viu, até os produtos salgados, eles contêm açúcar, os carboidratos viram açúcar. Então, diminui aí, vai diminuindo aos poucos até você conseguir tirar o açúcar. Porque vai fazer com que os seus triglicéridos aí, entende? As taxas dos seus exames vai abaixar e com certeza, se você consome muito, elas estão alteradas. E isso vai fazer com que a gordura pode entupir as suas veias, todos os seus órgãos podem ser revestidos aí por essa gordura, e uma gordura que você não vê, e você pode trazer risco aí, né, de problemas cardíacos e até AVC. Então, muito cuidado com o açúcar. Açúcar é uma droga. Às vezes até assim, choque, né? Parece que é pesada a Nutri estar falando isso, mas é isso mesmo. O açúcar é uma droga. Então, uma comida rica em carboidrato vai aumentar os seus triglicéridos aí, tanto que você gasta, consome muito açúcar e não faz atividade física, é pior ainda. Então, se você é uma pessoa sedentária, evita ao máximo de estar ingerindo açúcar e industrializados, para que você possa ter o seu peso aí regulado, né? Vai diminuindo. Então, benefício que você vai trazer, menos inchaço. Quando a pessoa ingere muito açúcar, acaba fazendo com que retém muito líquido, as suas pernas ficam inchadas, você fica cansada, porque tem muita retenção de líquido. E isso vai fazer com que o seu pâncreas não vai conseguir trabalhar e vai para liberar mais insulina. E aí é muito perigoso essa ligação, né, entre os níveis altos de insulina, essa resistência insulínica aí pode prejudicar o seu sistema renal, e isso vem fazer com que você comece a reter líquido e o seu rim começa a não funcionar, você começa a ter problema de pressão alta. Olha, várias patologias vai acontecer por causa de excesso de açúcar. Então começa a diminuir, isso vai te ajudar muito. Cortar o açúcar vai melhorar também a sua digestão, vai ter um equilíbrio melhor, porque o açúcar, o excesso de açúcar, ele faz com que tenha um desequilíbrio na sua flora intestinal. E como consequência desse desequilíbrio, causa o quê? Excesso de gases ou até diarreia, o abdômen estendido ou intestino preso. Que quem consome muito carboidrato, que carboidrato é açúcar, é falta de fibra, isso faz com que o seu intestino fique preso,
seu estômago fica elevado, seu abdômen fica alto. Então, procura aí estar aí eliminando também o açúcar para que o seu intestino venha funcionar melhor. E quais são os benefícios, né, desse foco? Pesquisa indica que uma dieta rica em açúcar pode afetar também a neurotrofina chamada BDNF. E esse estudo viu, né, que depois de 2 meses, olha só, 2 meses só de uma dieta de alto teor de açúcar foi o suficiente para reduzir esse nível, né, do BDNF, do hipocampo, que é um desempenho de aprendizado especial, da neuroplasticidade, porque quando você consome muito açúcar, isso ataca também o seu cérebro, formando assim, né, com que a sua memória fica, vamos dizer assim, preguiçosa. Então, se você quiser ter uma boa memória, se você quer ter bom foco, corte o açúcar. Começa a diminuir esse açúcar até você realmente estar tirando ele. Além de diminuir também os riscos de câncer. Gente, se eu fosse falar aqui só o quanto de benefícios e quanto malefício o açúcar traz, essa aula ficaria só no açúcar. Mas num outro momento eu vou trazer um outro conteúdo onde nós podemos trazer, né, só o açúcar. Mas já deu para você ver aí que você deve evitar o açúcar. Porque o açúcar, ele faz com que o câncer desenvolva, é como se fosse um combustível para o câncer, para as células cancerígenas. Então, precisa realmente a gente estar aí diminuindo aí o açúcar, porque faz com que pessoas também tenham o humor, porque quando você está acostumada a ingerir açúcar, quando você não ingere, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é como se fosse uma droga, né? O açúcar. Então, você, quando tira o açúcar os primeiros dias, você vai sentir mau humor. Você vai sentir uma pessoa mal-humorada, porque os níveis do açúcar no seu sangue estavam muito altos. Então, quando você tem abstinência, é como uma pessoa que usa droga. Você entende por que você deve tirar o açúcar? Olha só a correlação que a gente faz. Às vezes, a pessoa sente... Quantas pessoas que às vezes ficam loucas por doce, principalmente naquele período de TPM, por quê? Porque é uma pessoa viciada. Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, você precisa realmente começar a diminuir até que você venha estar eliminando aí quase que, pelo menos no ingerir o açúcar, né, de estar colocando nos alimentos que você vai estar fazendo, pelo menos você tira por completo no seu café, no seu suco. Procura ingerir mais frutas do que estar ingerindo aí açúcar, porque vai ser vários benefícios que vai trazer para a sua saúde, até o mal, né, de Alzheimer, que tem essa ligação entre o Alzheimer e diabetes e com o nosso cérebro também. Então, tudo isso vai diminuir. Tem um estudo em 2016 que ele mostrou que as pessoas com diabetes tipo 2 podem ter 60% a mais de chance de desenvolver Alzheimer ou outro tipo de demência, como a demência vascular. Então, evita o açúcar. Eu sei que não é fácil, mas se você for tirando aos poucos da sua rotina alimentar, isso vai te ajudar e muito. Então, o primeiro item que você vai tirar aí, né, vai estar aí na sua lista do checklist, é o açúcar. Você viu? E se fosse para eu falar tudo sobre o açúcar aqui, nós ia ficar várias horas. Então, o primeiro é isso. Segundo, elimine da sua rotina alimentar álcool, ou beba com mais moderança. Talvez um drink ou 2 no máximo por semana. Estudo mostra que consumir bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer, como o câncer da boca, né, que é a faringe, laringe, estômago, fígado, intestino, colo reto e mama. Então, a bebida alcoólica, ela vai fazer com que vai aumentar a probabilidade, né, de conter, de desenvolver as células cancerígenas, fazer com que você venha estar diminuindo isso, vai diminuir o seu risco. Aí nós temos essas células, mas elas não vão se desenvolver. Então, essa recomendação serve para qualquer tipo de bebida alcoólica. Às vezes a pessoa acha que bebida alcoólica é como se fosse só a destilada, né? Uma cervejinha não fosse. Se você toma cervejinha,
toma 1 ou 2 por semana, não toma todos os dias, que isso é muito maléfico para a sua saúde. E sem contar também, né, que a bebida também, ela faz com que a sua pele também, né, envelheça muito mais rápido. A bebida também traz lesões no fígado, né? Um dos órgãos mais afetados pelo consumo de álcool, do álcool exagerado, é o fígado. E o motivo é muito simples: o fígado é o órgão responsável por receber, por metabolizar o álcool entre o organismo. Então, ele precisa o quê? De transformar essa substância em algo que possa ser digerido, sem causar danos ao nosso organismo. Então, quando seu fígado precisa executar essa função, o fígado ele acaba ficando sobrecarregado, e com isso vem as lesões com facilidade. Em consequência disso, a incidência de doenças como a hepatite alcoólica. Você pode ter uma hepatite não alcoólica, né, uma hepatite gordurosa, em função do açúcar, conforme eu disse anteriormente. Mas você pode ter também uma hepatite alcoólica, né, que é a temida cirrose aí, em consequência da bebida alcoólica. E além de desenvolver também câncer. O álcool, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a ingestão de bebida alcoólica é um dos fatores de risco gravíssimos para o surgimento de vários tipos de doença. Quanto maior o tempo de consumo, mais a chance o indivíduo tem de sofrer câncer. Às vezes a pessoa diz, mas eu já tomo há vários tempos, eu tenho um tio meu que toma há vários tempos. Talvez ele já está com câncer desenvolvido, às vezes já está até em uma doença avançada, aí, né, um câncer avançado, e a pessoa nem sabe, quando vem descobrir, já nem tem mais jeito. Quantas pessoas às vezes estão com um câncer na laringe, no estômago ou em outros local do corpo e nem sabe. E um dos processos, né, que faz desenvolver o câncer também é o excesso de álcool. Então, se você quer ter uma pele bonita, se você quer ter um corpo magro, um corpo saudável, evita aí também a ingestão de álcool, pois manter esse corpo aí, entende, saudável, você precisa estar também evitando o consumo do álcool. Então, o segundo item para o nosso checklist aí é o álcool. E o terceiro que você deve eliminar da sua rotina aí são os alimentos ultraprocessados, como, né, as carnes embutidas. Então você precisa eliminar da sua lista aí esses alimentos. São muito populares alimentos embutidos, e esses alimentos fazem mal para a sua saúde. Eles são muito práticos, né, para o nosso dia a dia, que eles vêm já quase que semi-prontos aí, ou como os presuntos, que é só você pegar e comer. As calabresas, que é muito fácil, né, de você estar aí preparando, mas não vale a pena. Os embutidos, ele apresenta baixa quantidade de nutrientes, eles são pobres em nutrientes, a sua dieta fica pobre, e além disso eles são muito calóricos e apresentam uma elevada quantidade de aditivos químicos na sua produção, sódio, conservantes, corante e outros aditivos químicos aí que não vale a pena. Então, eu não estou dizendo para você tirar totalmente os embutidos da sua vida, que de vez em quando você colocar um pouquinho de bacon na alimentação, ou você colocar aí uma calabresa, mas que isso não faça parte da sua rotina alimentar, que não seja o seu dia a dia, mas que você venha aí estar comendo aí alimentos frescos e não esses embutidos. Então, terceiro item, os embutidos. Quarto, beba bastante água. Você não tem ideia de quanto você está ingerindo água, faz bem para a sua saúde. Você pode deixar de tirar todos os alimentos que faz mal para a sua saúde, mas se você não tomar a quantidade de água certa que o seu organismo necessita, você não vai ter uma boa saúde, seus órgãos não vão funcionar direito, porque o nosso corpo, mais da metade do nosso corpo, né, mais 60%, é água. Então, se mais de 60% do meu corpo é água, eu preciso ingerir água. Então, o quarto item aí é água. E às vezes você está perguntando, Nutri, mas qual a quantidade de água que eu devo tomar? Coloca para mim nos comentários, qual a quantidade de água você toma? É só 2 litros, igual alguns nutricionistas dizem, né? Alguns profissionais têm dito aí, não, você tem que tomar 2 litros de água. Não, você tem que tomar 2 litros de água por dia se você precisar de tomar só 2 litros, se você for uma pessoa pequena. Mas se você é uma pessoa grande ou se você está aí obesa,
Se você está com 100 quilos, cento e poucos quilos, você tem que tomar muito mais que isso. Se você tem 100 quilos, você tem que tomar 4,5 litros de água por dia. É isso mesmo, é o seu peso vezes 45%. Se você pesa 50, você precisa tomar aí 2 litros e 250 ml de água. Eu tomo mais de 3 e eu peso 46 quilos. Mas isso ajuda o quê? Com que meus órgãos funcionam direito, com que a minha pele seja hidratada, com que o meu cabelo fica bonito, com que a minha unha cresça, não fica quebradiça. Eu não preciso estar usando unha postiça. Minha unha tá até sem fazer, mas tá grande. Tá vendo? Por quê? Por causa da minha alimentação, por causa da água. Então, quarto aí do seu checklist é a água. E beber, né? Shots, chás, que são os anti-inflamatórios. Está usando aí no seu dia a dia. Se você quer saber algumas receitas de chás, vai lá nos destaques do meu Insta, que tem lá receita de chás, de shots, que você deve estar usando na sua rotina alimentar. Então, além de ter propriedades calmantes, os chás são termogênicos, são antioxidantes, são anti-inflamatórios. O chá mantém o seu organismo equilibrado, fortalece o seu sistema imunológico e ainda diminui o surgimento de doenças. Gente, olha quantos benefícios, né, tem o chá da saciedade. Eu estou sempre aqui com uma xícara de chá. Eu já fico aqui com a minha garrafinha, na hora que termina eu já coloco aqui, então eu tomo pelo menos 750 ml, é um litro de chá por dia. E me ajuda muito, tem me trazido muito benefício. Começa a ingerir e sem açúcar. Coloca a canela no seu chazinho, ela tem um sabor agradável, assim, meio parecendo com o açúcar. E usa 1 ou 2 tipos de ervas. Talvez você diz, Nutri, mas eu não gosto de chás. Começa ingerindo aos pouquinhos, começa tomando uma xícara por dia. Usa um tipo de... Hoje esse aqui, ele é capim santo, canela e hibisco. Eu gosto de usar 2 ou 3 tipos de ervas para estar fazendo chá. Então, ele é muito bom. Tem os chás que ajudam a distensão, né, abdominal, ajuda a fazer digestão. O chá ele te dá saciedade. O chá te ajuda a ter uma noite de sono tranquilo. Agora, não vai tomar uma xícara de chá só na hora que você vai dormir, não. Comece tomando já. Se você tem insônia, comece tomando chá já. Depois do seu almoço, né, a partir das 15 horas, já começa a ingerir o chá. Você toma aí umas 3 xícaras de chá de noite, você vai ter aquele sono tranquilo, aquele sono zen, você vai amanhecer super descansada. Eu acho que é por isso que, às vezes, eu durmo 4, 5 horas e eu já acordo descansada. Eu acordo cheio de energia, por causa da minha alimentação e dos meus chazinhos. Começa a fazer aí, depois você compartilha com a Nutri aqui, que você vai ver que realmente vale a pena. E ingerir vinagre de maçã, vinagre orgânico. Esse é o 7º ponto, né? O 7º pontozinho aí que você vai fazer no seu checklist aí da sua lista. O vinagre de maçã, ele possui uma série de benefícios para a sua saúde. Ele contribui para o emagrecimento e ele conta com o quê? Com ação antioxidante. Ele te protege, né? E ajuda no emagrecimento. Por que ele vai te ajudar no emagrecimento? Porque ele tem ação antioxidante. Ele vai proteger o fígado, previne diabético, diminui câimbras, tem ação diurética e melhora a articulação e a digestão. Viu? Quando o nosso organismo funciona bem, vai fazer com que você vai emagrecer. Quando as suas células começam a desinflamar, e os alimentos que têm ação antioxidante, que têm ação anti-inflamatória, vai ajudar a sua célula a desinflamar. Isso vai fazer com que os seus órgãos funcionando bem, você vai emagrecer. É consequência de mudanças, de boa alimentação, de alguns comportamentos, alguma atitude, já é suficiente para você emagrecer, preciosa. Então, esse é o vinagre de maçã. Agora é o orgânico, não é aquela garrafinha de plástico, não. É o orgânico da garrafinha de vidro. É esse que vai trazer os benefícios aí, vai contribuir aí para a sua saúde, para o seu emagrecimento. E o 7º e o último é ingerir alimentos naturais, né, que são os alimentos frescos, como as frutas, verduras, os legumes, as castanhas. As frutas, elas não possuem o poder mágico de fazer você emagrecer, não é isso. Mas elas vão contribuir, porque elas contêm fibras, elas vão te dar vai trazer a sensação, né, de saciedade, vai trazer mais saciedade. Com isso vai o quê? Amenizar a sua fome. E vai colaborar, né, com que você comendo, ingerindo frutas entre um intervalo de
de uma refeição, você vai conseguir comer menos. Se você não gosta de uma salada, tenta colocar frutas nessa salada, aquelas frutas que você gosta. Você vai comer os legumes e as verduras com essas frutas, você vai ingerir sentindo um sabor melhor, e isso faz com que você vai aprender a comer as verduras e legumes que você não gosta. Então, isso vai vai ter uma grande diferença no seu dia a dia, na sua rotina. Isso vai fazer com que os quilinhos vai começar a diminuir. Tenha no seu checklist, na sua rotina alimentar, que você come pelo menos 2 frutas por dia, no mínimo 2 porções de fruta. O ideal é que nós venhamos comer 4 porções de frutas por dia. Mas eu peço que você comece pelo menos com 2. Tem gente que não come 2 nem na semana. É verdade. Às vezes eu pergunto e ela diz: Nutri, eu como uma vez uma banana na semana, 2 vezes na semana. Eu pergunto: por dia que você come as frutas? Não, é na semana. Então começa a fazer parte da sua rotina alimentar. Frutas, verduras. Tem um prato colorido, eu sempre falo nas minhas aulas, tem um prato colorido, porque se você tem um prato colorido, o seu prato é um prato saudável. Isso vai te ajudar muito. Então, o consumo de fruta, legumes e verdura vai exercer um papel aí fundamental na promoção e na manutenção da sua saúde. A prevenção de doenças crônicas, né, não transmissível, sendo essencial para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Mas mesmo assim, saindo várias pesquisas que a gente deve comer frutas, verdura, legume, né, que é o FLV, a população brasileira apresenta um baixo consumo desses alimentos. E de acordo com dados do sistema Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, isso é uma pesquisa feita em 2019, em todas as capitais estaduais, menos de 50% da população, consome o FLV, que é fruta, legumes e verdura, na quantidade apropriada. Às vezes não come nem 5 vezes na semana. Estou falando por dia, não come nem 5 dias na semana. Então começa a ingerir, em vez de estar comprando bolachinha recheada para o teu filho, todinho, suquinho de caixinha, começa a ingerir frutas, fruta de verdade, frutas naturais, começa a trazer o in natura para a vida da sua família. Mãe, você é responsável, preciosa, você é responsável pela alimentação da sua família. Talvez o teu filho não goste de comer uma fruta, mas você faz uma saladinha, ele já vai aprender a comer. E ensina ele que é importante, que é melhor ele comer a fruta do que ele tomar remédio, do que ele tomar injeção. E se ele não comer a fruta, né, não comer as verduras, o legume, que o corpo dele precisa dessas vitaminas, ele vai ficar doente. O seu filho é muito inteligente. Começa a inculcar isso na mente dele, começa a mudar a mentalidade sua e do seu filho. Porque isso vai fazer com que essa combinação, né, nas suas refeições de verdura, de legumes, isso vai fazer com que você tenha saúde. E o reflexo de saúde é um corpo saudável. Um corpo saudável é um corpo magro. Porque um corpo gordo não é um corpo saudável, não é saúde. Então, quando você ingere as frutas, né, os legumes, isso vai fazer com que os nutrientes e vitaminas que os seus órgãos necessitam para funcionar de maneira correta, eles vão estar aí todos supridos. Além disso, os alimentos naturais são responsáveis por proporcionar, né, substâncias, toda a substância aí que o nosso organismo necessita, que o nosso intestino necessita para funcionar de manhã. Então já começa aí trocando os cereais por verduras, por frutas. Começa a sua manhã já com uma banana, com aveia, ou morangos, ou pêssego, uma fatia de abacaxi. O nosso Brasil é tão rico em frutas, em alimentos. Se você tem um lugarzinho aí no seu quintal, você pode plantar aí um pé de banana, vai te dar um caixão de banana aí que você pode até vender e comprar outras frutas. Então começa a ingerir fruta, que faz parte do seu dia a dia. Agora eu quero que você coloque aí para mim nos comentários qual desses alimentos aqui, né, qual desses itens, na verdade, qual desses itens já faz parte aí da sua rotina. Qual desses pontos desse checklist que você já estava usando, qual desses você tem usado mais, que tem trazido mais malefício para a sua saúde? Coloca aí nos comentários.
E eu tenho certeza, preciosa, se você começar a diminuir, você fazer esse checklist aí e começar todas as vezes que você for fazer uma compra, entende? Você pega esse checklist, tem anotado aí e já começa, né, a diminuindo aí da sua lista de compra, da sua rotina alimentar. Se você vai fazer um café, começa a diminuir o seu açúcar, começa a diminuir a quantidade de gorduras aí, desses embutidos aí. Tudo isso, essa pequena mudança vai fazer diferença e você vai emagrecer, ainda que você tenha mais de 30 anos. E vai emagrecer rápido, que você nem vai acreditar. Vai falar, meu Deus, mas eu nem estou fazendo dieta e estou emagrecendo. Algumas mudanças de hábito é o suficiente para você emagrecer e ter uma vida longeva e com saúde. E essa é a minha missão, ajudar as mulheres, principalmente as que já têm mais de 30 anos, que já estão aí desanimadas, sentindo aí que já não tem mais jeito, que talvez você está com 20, 30 quilos, 40, 50 quilos acima do seu peso, e você, mas pra mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, comece. Vai demorar um pouquinho mais, mas é possível sim você emagrecer, é possível você ter um corpo saudável, você ter uma vida longeva, com autoestima lá em cima, se sentindo bem a cada manhã. Então, começa a subir um degrau a cada dia. E esse degrau a cada dia que você vai subir é começando a fazendo aí, né, esse checklist aí, diminuindo aí esses maus hábitos aí na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. E eu te vejo no próximo vídeo. Continua me acompanhando, que eu vou estar trazendo aqui toda semana dicas valiosas para que você tenha uma vida saudável. Mas eu gostaria que você deixasse nos comentários aí o que você acredita que tem impedido você de emagrecer, o que tem feito o seu peso aumentar, o que você gostaria de saber, qual o conteúdo que você quer saber. Se você não me segue ainda no Instagram, começa a me seguir no Facebook, se você está vendo essa aula, se é aqui no YouTube. Então eu quero que você comece a seguir, dá o seu joinha, porque dessa maneira, quando você compartilha uma aula, quando você dá um joinha aí, isso você faz com que o algoritmo, seja do Instagram, do Facebook ou do YouTube, ele vai mostrar para mais pessoas. E dessa maneira você está me ajudando a ajudar outras mulheres. Preciosa, o que é bom pra gente, a gente deve passar adiante. A gente não deve deixar isso, né, retido só com a gente. Não podemos agir dessa maneira, mas você estando compartilhando, ele vai entender que você gostou do conteúdo e ele vai mostrar para mais pessoas, vai entender que outras pessoas também precisam deste conteúdo. Então, coloca aí um joinha, começa a me seguir, porque dessa maneira você vai me ajudar a cumprir a minha missão, que é poder ajudar o maior número de mulheres a ter uma vida longeva, com saúde e o corpo tão desejado. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.